Meus amigos, bom dia. No calendário bíblico, a distribuição dos meses do ano obedecem a dois aspectos fundamentais. Primeiro, que o calendário regulado pelas meses ou fases da Lua. Segundo, o ano inteiro é regulado pelo Sol. Desta forma, vejam que a Lua não tem sincronismo perfeito. Então, o ano é dividido, o ano judaico, bíblico, dividido em duas formas distintas. O ano com 12 meses e o ano com 13 meses. O ano com 12 meses, ele é um pouco menor que o ano solar. O ano com 13 meses é um pouco maior que o ano solar. E de determinado tempo em determinado tempo são utilizados anos de 12 meses ou de 13 meses, assim como é o caso do ano bissexto, calendário atual, onde se coloca mais um dia no ano para corrigir a relação entre o ano normal e o ano bissexto. Bom, e acertar, evidentemente, os 365 ou 366 dias. Então, desde a antiguidade, desde o estabelecimento do cânon da Bíblia hebraica na Grande Assembleia, se quiserem saber alguma coisa sobre a Grande Assembleia, vejam o card acima. Um vídeo que fala da Grande Assembleia, conta a história da Grande Assembleia. Desde a Grande Assembleia existiu o costume de no Shabat, sábados, se estudar as porções da Torá, tem o nome em hebraico, Parshiot, que contam histórias de elementos com temas distintos. Esses temas são os Parshiot. Por exemplo, no caso, existem 54 Parshiot para o ano de 13 meses e 52 Parshiot. Gênesis ainda. Mas é a Parashá de Noach, que é de Noé. Depois temos a Parashá Lech Lechá, como mostra o card acima. E nós vamos começar a mostrar nossa história. É praticamente a sinopse de toda a Bíblia hebraica. Vamos começar agora. A Parashá Lech Lechá. E começa a Parashá Lech Lechá com Deus comandando a viagem de Abrão ao seu interior, ao interior de sua mente, espiritualidade. Lech Lechá significa vá para ti. É a Bereshit Gênesis 12.1. E disse Hashem a Abrão, Lech Lechá, vá para ti, da tua terra e da tua terra natal
e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Vejam que esses atributos têm que estar relacionados com princípios e dimensões da própria mente, e não com os do mundo exterior. Desta forma, já interpretando os significados da metáfora, começamos as nossas vidas programadas com impulsos interiores que formam uma psique e caráter inatos. Esta é a nossa terra natal. Então, desde o começo, somos influenciados pelo meio ambiente e pela educação que recebemos de nossos pais, professores, parentes e amigos. Essa é a nossa terra. Isso forma um conjunto de desejos ou as nossas aspirações da vida. Durante toda a nossa vida, formamos um conjunto de desejos, aspirações, casa de seu pai, sendo este último, a casa de seu pai, referenciado como o seu intelecto e refere-se ao homem como um ser maduro e racional, forjando a sua mentalidade, caráter e comportamento com objetividade transcendente do intelecto. Na terminologia da Kabbalah e do Hassidut, o intelecto é referido como pai dentro do homem, uma vez que é o progenitor e a autoridade sobre os seus sentimentos e padrões de comportamento. Então, a Parashá, porção da Bíblia, Lech Lechá, onde Lech é o comando imperativo no hebraico, vá, Lechá, a preposição le ou para, terminada pelo sufixo pronominal a, você ou ti, significando para você ou para ti, compreendendo no significado vá para você ou vá para ti, que no contexto final fica vá para o seu interior, já interpretando o seu significado metafórico. Nisso Deus comandaria Abrão a ir para o seu interior de sua mente e espiritualidade, e empreender uma viagem dos seus conjuntos de desejos, naquela hora presentes, devido à sua vida até aquele momento, a um outro lugar que ele mostraria e que significaria conter outro conjunto de desejos que caracterizaria a sua nova existência e experiência. Vejam que a palavra Eretz, terra, como substantivo, mencionada naquele momento, se referia à sua derivação etimológica com a palavra Ratzon, desejo. Desta forma, em muitos lugares da Bíblia hebraica, esta relação é mantida, podendo ser substituída a palavra terra por desejo. Esta condição é revelada na terceira pessoa do singular do perfeito no passado, que é o léxico do verbo no hebraico, do qual saiu o substantivo, onde revela inteiramente a raiz consonantal da palavra. Isto faz parte do idioma hebraico, sendo usado pela hermenêutica da Torá, que foi legada pela Grande Assembleia em obras como os Midrashim, Pesharim, 7 regras de Hillel, o Velho, e as contribuições mais tardias nas 13 regras da Baraita de Rabi Ishmael ben Elisha, nos Targumim, Targum Onkelos, este já desde a Grande Assembleia, e Targum Yonatan, Talmud, Sohar e outros todos, parte da tradição da Torá oral, transferida no sinal e posta no papel bem mais tarde, por razões óbvias, devido ao perigo de serem extintas pelo espalhamento dos israelitas pelo planeta. Parashá, porção da Torá,
Lech-Lechá, que conta a história de Abraão até os encontro com Melquisedeque, é metaforicamente ligada à sinopse da evolução interior do homem, de sua alma, indo para Canaã, o Zeir Rampim, o lugar de seus sentimentos, descendo ao Egito, a estreiteza de sua mente, o seu retorno a Canaã, as suas batalhas lá, batalhas com as suas emoções, e finalmente na sua vitória, o encontro com o seu atributo de justo, Meler, rei ou tzadik, rei justo. Na verdade, a maior das batalhas é dentro de Canaã, onde veremos o significado em outro vídeo, cuja etimologia deriva de Can, ou Ram, cujo significado vem de caloroso, apimentado, queimado, etc., trazendo a ideia dos sentidos e do emocional. Isto traz profundos significados, pois mesmo a Bíblia hebraica, sendo um livro de profecias, a Parashá Lech-Lechá, vá para ti, seu interior, é a sinopse de toda a Torá, onde a alma percorre todo o interior do ser humano, descendo ao Egito, lugar onde a mente humana está restrita. Mitzraim, que significa Egito, é plural dual de Matzre, Egito, que significa restrito, apertado, limitado, estreito, etc. E ao longo do tempo, libertando-se para a terra de Canaã, que é espaçosa, declararam na própria Torá, alcançando Jerusalém, Jerusalém, a capital, e lá, instituindo a sua monarquia, seu reino. Vejam que isto está imbricado pelos estados espirituais, mentais, físicos. A fase do Egito é a que estamos agora. As pragas e tudo mais têm profundos significados, estão intrinsecamente relacionadas com o que está acontecendo hoje em dia, pois mesmo que sejam fatos de nossas vidas físicas cotidianas, estão intimamente relacionadas com o que acontece em nosso interior. Esta dualidade exterior e interior é acompanhada em toda a Torá, seja ela oral ou escrita. Isso é pura profecia e não facilmente entendível pelo leitor apressado. Veja-se então que o caminho da justiça está traçado, o caminho para se alcançar a condição de tzadik, ou justo, chamado na Torá como o caminho dos justos, ou da justiça, como na tela, que é o caminho e objetivo para o homem na Torá. Alcançar a condição de justo e a civilização de alcançar a civilização perfeita, ou Israel no futuro. E para que seja alcançada esta condição, existem vários ingredientes, como a terra de Canaã, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todas as batalhas, o Messias e finalmente a redenção, ou o estabelecimento do Eretz Israel, quando o anjo ou o Elohim, que luta com Jacob, muda o seu nome para Israel, no alvorecer, que significa a redenção. Veja que é mencionado o caminho da justiça, conforme apresentado na tela em Mishlei, Provérbios 16, 31. E veja que esta coroa de glória será encontrada no fim do caminho da justiça, a coroa do rei, a coroa do justo Sadik. Mishlei, Provérbios 16, 31. Uma cabeça grisalha é uma coroa de glória e será encontrada no caminho da justiça. Esse caminho da justiça, como apresentado, coroa de glória, será encontrada no fim do caminho da justiça, como mencionado anteriormente. Mandamento de ser justo.
Vamos agora a outra paraxá, a paraxá Kedoshim, como mostrado na tabela, na tela do nosso vídeo. A paraxá Kedoshim está em Vaikra, Levítico 19:1 a 20:27. No começo de nossa jornada, apresentamos a lei básica, profecia que, como apresentado previamente na paraxá Lech Lecha, que determina o nosso objetivo na Torá. Aparece no nosso quadro das Parshiot, do vídeo, paraxá no plural, do livro de Vaikra, na 7ª linha, transliterada na primeira letra com o Kuf como que, formando Kedoshim, santos, que como todas as Parshiot quer dizer paraxá no plural, são nomeadas por uma das palavras significativas do início do texto daquela paraxá em particular. Logo, no início da paraxá Kedoshim, temos no Passuco, versículo 2, aqui no quadro do vídeo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vejam, na dialética da Torá, que nessa profecia, mandamento de Hashem, nós somos comandados a sermos santos como Ele mesmo é santo. A pergunta mais importante aqui é o que, na verdade, à luz da Torá, significa ser santo. De acordo com o ponto de vista do cristianismo, particularmente da Igreja Católica, ser santo, que já é uma interpretação secundária da Torá, significa que é aquele que faz milagres. Desde a reforma do Código de Direito Canônico de 1983, para ser um santo perante a Igreja Católica, o postulante precisa passar por 3 etapas: confirmação das virtudes heróicas, beatificação e canonização, sendo que as últimas 2 exigem a comprovação de um milagre. Do ponto de vista da Torá, esta matéria é um pouco mais complicada, sendo todos os conceitos derivados da halahá, leis comportamentais ou éticas, cuja palavra é derivada do verbo lalechet, que significa caminhar no infinitivo do verbo. Caminhar com Deus, é claro, mas que, em suma, podem ser derivadas especificamente do próprio princípio de ser Deus, santo e distinto, sendo esta última palavra, na ótica da Torá, relativa a sagrado ou separado. Não vou discorrer sobre os aspectos mais profundos da santidade, como discutidos pelos sábios da Torá, por serem muito rebuscados, vindo de diversas fontes e aspectos diferentes, e que não contribuiria para uma perfeita compreensão do tópico, mas simplesmente porque não estamos nós acostumados com esta terminologia e tradição, e isso nos confundiria. Um tzadik é considerado um santo, tendo 5 estágios da escala de um ser humano na condição de tzadik: homem comum para tzadik, Rasha Gamur, malvado perfeito, Rasha Logamur, malvado não perfeito ou imperfeito. Essas 2 são, o homem ainda está na condição de um homem normal. Aí ele vai entrar na condição reta, que vai levá-lo à condição de tzadik. Beinoni, intermediário. Tzadik
Logamur, tzadik ou justo imperfeito. E o último, tzadik gamur, tzadik ou justo perfeito, sendo este último o tzadik gamur considerado um santo. Essa evolução depende fundamentalmente da nossa batalha interior, de nossos desejos impuros, alma animal, em hebraico, nefesh habahamith, com os desejos puros, a nossa alma divina, em hebraico, neshama haelokit. E por que a mudança da palavra alma de nefesh para neshama? Porque apesar de serem sinônimos, são níveis diferentes da alma no ser humano, pois pode ser vista em todo o Tanar que nefesh só existe para os animais e que o homem tem as duas nefesh, a nefesh e a neshama. Isso pode ser visto no primeiro vídeo clicando no card acima. Este é um dos problemas da tradução da Bíblia hebraica para outros idiomas diferentes do hebraico, que é não ter palavras equivalentes para várias palavras da Torá. Existem dois outros níveis não citados: o nível de Hayá, viva, que é a alma após a ressurreição dos mortos, e Yeridá, alma una, que não discutirei agora, ambas amplamente discutidas na Torá oral. Vejam que logo após o Passuk, versículo, em que estabelece o mandamento de sermos justos em 19:2, em seguida, de 19:3 em diante, passam a ser dados os mandamentos para obedecermos e vivermos daquela forma, alcancemos esta condição da santidade. Observe-se que a esta altura, após a determinação de sermos santos, seguem-se as condições para o seu alcance. Na verdade, a Torá determina que para que atinjamos a condição de justos, recebamos e atendamos a todas as mitzvot, preceitos, as luzes estabelecidas na Torá. Luzes em hebraico são chamadas de orot, significa evidentemente luzes em hebraico, em que a sua gemátria simples é o número 613, ou 613 leis da Torá, como calculada no slide na tela. A Torá estabelece como requisito para a elevação da condição de tzadik a obediência perfeita das 613 mitzvot da Torá. Estas são divididas em 365 mitzvot negativas e 248 positivas, ou seja, as 365 dos preceitos que não podemos fazer e 248 que temos que fazer. Esta é a batalha que devemos empreender e estão retratadas em diversas guerras na Torá. Na verdade, é feita uma contabilização ao longo de todas as nossas vidas por processos puramente mentais em nós mesmos, sendo que isso não é só falado na Torá, mas em muitas das filosofias orientais, sendo por isso que no budismo é citado que não existe juiz mais rigoroso de seus atos do que você mesmo. Pense que nós sabemos perfeitamente de todas as razões que nos levam a cometer determinados atos. Somos, na realidade, testemunhas perfeitas de nós mesmos. Façamos a imagem de um recipiente que contém um líquido, que chamaremos de méritos. Neste líquido estarão contabilizadas todas as nossas ações e mesmo podemos expandir isso para toda uma aldeia, cidade, nação ou mesmo civilização, onde estes méritos serão a soma de
todas as ações de todas as pessoas envolvidas. Para ilustrar, mesmo que imediatamente não tenha nada a ver com nossos méritos particulares, podemos, a título de imagem mental, citar que um simples alimento que cada pessoa coma estarão computados atos de milhares, e em alguns casos, bilhões de pessoas que contribuíram para a chegada de alimentos à sua boca, fabricantes de adubos e toda a cadeia de extração de minerais, agricultores, pecuaristas, fabricantes de vacinas, pesquisadores, pessoas de escritórios dos diversos fabricantes, inclusive de máquinas, e engenheiros que as projetaram e construíram. Ferramentas e comerciantes, vendedores, diplomatas de diversos países, mercados de distribuição, comerciantes, comandantes, marinheiros e empregados de navios mercantes, motoristas de caminhão, fabricantes e refinarias, extratores de petróleo, etc, etc, etc. Uma infinidade de pessoas que, através do seu trabalho, contribuíram para que você pudesse realizar um simples ato de comer. Devemos tudo o que fazemos, por mais simples que seja, a todo mundo à nossa volta. Assim também, os nossos atos se ramificam para uma cadeia de uma árvore de resultados que se combinarão com os de outros, gerando uma infindável malha de resultados que se multiplicarão ao infinito. Precisamos estar sempre atentos ao que fazemos, pois exatamente aí é que são contabilizados e preenchidos os nossos méritos de nossas mitzvot, preceitos realizados, e a cada um deles o nosso recipiente se encherá cada vez mais. Esse recipiente, vaso, que contém os nossos méritos, não pode estar contaminado por ações negativas de nossa responsabilidade, e para chegarmos ao objetivo ao qual fomos comandados a atingir, devemos sempre seguir as mitzvot que devemos cumprir. Quanto mais próximos estivermos do perfeito limite do recipiente, mais estaremos próximos da escala final da justiça, mais receberemos a possibilidade de que os nossos desejos sejam cumpridos, estaremos em progressão e atingindo os favores do Senhor gradual, paulatinamente. Vejam como no passuque apresentado na tela de Mislei Provérbios 10:25, onde a luta incessante dentro de nós, encapsulada na metáfora como um turbilhão, e ao terminar o mal em nosso interior, não existirá mais, existindo o tzadik, o justo, onde se afirma que é o fundamento do mundo. Mislei, Provérbios 10:25. Quando do turbilhão passa, o homem mau não existe mais, mas o justo é o fundamento do mundo. Vejam que aqui completa-se a Parashá Lech Lechá. O tzadik é completo, terminando a sua batalha com o mal em seu interior, e é transformado em bem, com o ser, o homem, ficando em paz. Não trataremos disso agora, pois já abordamos isso em vídeos anteriores. Mas a trilogia dos 3 reis de Israel, Saul, a mesma raiz consonantal de Sheol, inferno, para Rachá Logamur, quando começa a batalha Davi, com seu nome significando bem-amado, na fase de guerreiro,
Benoni, e de Salomão, Shlomo, da mesma etimologia de Shalom, paz. O rei sábio, como seu nome sugere, pacificador, onde termina a guerra e ele se transforma em tzadik. Isso é a história, ou parte dela, se transformando na Torá em modelo para o estabelecimento do reino arquetípico nas metáforas da Torá. O reinado ou o próprio tzadik não importam que sejam personagens independentes, mas ostentam relação de paternidade, sendo exatamente aí que a Torá estabelece as relações de dependência e continuidade deles. Mas existe o problema de como nos livramos do mal feito por nós quando transgredimos as nossas mitzvot. Quando conseguimos estabelecer a nossa harmonia perdida. Essa é a experiência vivida por Davi quando se arrepende de tudo que fez de mal no passado, resultando na sua criação dos Salmos. Em seu momento de grande tristeza, esse processo se chama Teshuvá, arrependimento, onde nos arrependemos sinceramente do mal que fizemos no passado e somos perdoados. Veja que isso acontece no momento do Benoni, que é exatamente o momento de Davi, que é um Benoni, e ele se arrepende, e num momento de grande tristeza. Isso faz parte da metáfora. Exatamente o ponto onde deve estar a Teshuvá. Veja que aqui completa-se a Parashá Lech Lechá. Veja que o alcance na condição de tzadik faz o homem alcançar a plenitude da condição da perfeição, da justiça e a condição de rei, Melech em hebraico, onde pode ascender mais um degrau, recebendo mais uma faísca de cima, uma letra Aleph, número 1, Hashem, na palavra Melech, transformando em Malach, mensageiro ou anjo, estabelecendo um portal bem maior com Hashem, alcançando os favores do Senhor, completando a sua condição de Malach ou Elohim, completando a sua imagem e semelhança a Elohim, como dito na tela. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é humilde e vem montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Vejam que esta profecia não diz respeito à chegada do Messias ao mundo, e sim à elevação de Tzadik, o rei, o justo e vitorioso, de sua luta com a sua humildade, requisitos básicos para ser um tzadik justo, montado em um jumento, pois etimologicamente a palavra jumento em hebraico é a palavra hamor, sendo a mesma consonantalmente que a Parashá Homer, matéria, significando que o justo está montado sobre a matéria, ou seja, tem poderes sobre ela, a controla, cujo significado de ter alcançado os favores de Hashem, significando este último o alcance dos poderes dos Elohim, completando a sua jornada, pois qualquer Elohim ou Malach, anjo, são mensageiros, ou seja, utilizam-se dos poderes, favores de Hashem, pois são virtuais, como já analisado anteriormente na própria Bíblia hebraica, os 2 vídeos anteriores. Vejam que os ramos das tamareiras postas em seu caminho
simbolizam que ele, Tzadik, está caminhando como em um tapete nos pontos mais altos das tamareiras, a Torá, que é representada em suas folhas, os pontos mais elevados das tamareiras. Lembrar que a palavra tomer, palmeira de tâmaras, em hebraico, significa compromisso, e no infinitivo, letomer, significa ascender, elevar-se. A tamareira é a árvore da vida, a representação da Torá, um etz e achar, uma árvore reta. E não se esqueçam que etimologicamente a palavra etz, árvore, está ligada diretamente à palavra conselho. Mas o que é encontrar a vida? É alcançar o nível da alma onde ela é chamada de Hayá, viva, que simboliza a ressurreição, ou mais popularmente conhecida como a ressurreição da morte. Morte essa que houve quando no estado do Éden, do pecado do Éden. Vejam, isso é altamente metafórico e a sua concepção é quando atingirmos a Jerusalém do alto. Jerusalém em hebraico é Yerushalayim, em plural dual, ou plural de duas coisas, onde a de baixo é a Jerusalém terrena e a do alto é a entrada em um plano altíssimo chamado na Kabbalah de Atzilut, estando Jerusalém do alto na fronteira imediata deste. Vejam a profecia de Zacarias 9, já foi mostrada antes. Mishlei, Provérbios 8:35. Pois quem encontrou a vida alcançou o favor de Deus. Vejam nas palavras de Jesus de Nazaré, nossa testemunha da história. Abre aspas. Disse-lhes, por causa de vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Fecha aspas. Resumindo, vamos mostrar uma sequência que está separada na Bíblia, mas fecha o conceito completo de tudo que foi discutido no presente trabalho. Na criação do homem, em Bereshit 1:27, logo no começo da Bíblia. Bereshit, Gênesis 1:27. Abre aspas. E Elohim criou o homem à sua imagem de Elohim ele o criou. Homem e mulher os criou. Como mostrado anteriormente no Tur Ora Haim, Siman 5, século 11 da Era Comum, onde se fala da terminologia dos nomes de Deus, podendo ser visto no vídeo anterior como mostrado no card acima. Elohim significa no Tur, o mestre de todos os poderes, ou seja, fomos feitos à sua imagem, mas não significando que Elohim seja Hashem. Já discutimos e demonstramos na própria Bíblia no vídeo anterior. Mas ainda somos feitos à sua imagem e semelhança, mas não estamos em estado completo, sendo que em Vaikra, Levítico 19:2, na Parashá Kedoshim, temos, abre aspas, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Vejam, de quem fala isso é Hashem, o tetragrama, o Deus único. Mencionei o fato de que o Tzadik Gamur, o Tzadik perfeito, é um santo e que não tem mais nenhum resquício de maldade. Então, em Mishlei, Provérbios 10:25, abre aspas, quando o turbilhão passa, o homem mau não existe mais, mas o justo é o fundamento do mundo. Quando o turbilhão, a nossa incessante luta interna, passa, o homem mau não existe mais. O nosso ego, ou a id, representada na Bíblia como a alma animal, sendo domada, se voltando completamente para o bem. O tzadik é realizado, frisando no Passuque versículo, como fundamento do mundo. Neste momento, a santidade é iniciada. Abre aspas. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é humilde e vem montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Fecha aspas. Vejam que é um rei justo e vitorioso, rei e justo, um tzadik, vitorioso, pois ganhou todas as suas batalhas internas. Ele é humilde, pois a humildade é o degrau inicial e princípio básico para que se atinja a condição de tzadik. Vejam que para se ultrapassar a noite de Páscoa, Pêssar em hebraico, deve-se comer com asmo, não levedado, ou seja, que não cresça, que não tenha elementos que causem arrogância. A noite de Páscoa representa o momento em que estamos distantes de Deus e sem a sua luz. A redenção é a aurora. Acostume-se com estas metaforizações. A inclusão metafórica de uma letra Aleph, centelha de Hashem, na palavra Melech, rei ou tzadik, transforma em Malar, anjo ou Elohim, alargando o portão que nos faz comunicar com ele, sendo aí que a nossa santidade é completada. Este é o nível de Hayá, ou alma viva, que é normalmente conhecida como ressurreição dos mortos, como já explicado anteriormente. Agora estamos completos, somos santos, como Hashem é santo, e completamos a nossa jornada. Tehillim, Salmos 82:6. Abre aspas. Eu disse, vós sois Elohim, deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Como confirmação deste estado, vejam novamente nas palavras de Jesus de Nazaré. Marcos 12:25. Abre aspas. Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos do céu. Agora, somos plenamente Elohim, mestre de todos os poderes e filhos do Altíssimo. Mas, para chegar aí, precisamos trilhar por um extenso caminho que é retratado várias vezes na Bíblia hebraica e com vários graus de detalhamento. Mas precisamos ter em mente que o Tanar, com todos os seus mitos e metáforas, não nos relata isso de forma linear, como nos traz Rashi em seus comentários, logo nos primeiros passuquim, versículos do primeiro capítulo da Torá, onde pode-se ver
não existe antes ou depois na Torá. Coloque na descrição deste vídeo a URL com acesso a este primeiro capítulo de Torá do Beit Rabbah, a mais prestigiosa organização judaica do planeta. Faça a tradução com o Google no seu smartphone ou computador. E o alcance da condição de Elohim é gradual. O homem começa em estado como em Lech Lechá, onde Abraão começa a sua jornada. Vejam que logo no começo ele recebe, e quando ele está no Egito, ele recebe tesouros do faraó. Esses tesouros, temos que pensar que Lech Lechá, vá para ti, significa que vá para o seu interior. Então pensem, como alguém pode ter um tesouro em seu interior? Esse tesouro retrata os atributos que logo, desde o começo, ele passa a receber. Então, esse poder já existe desde o começo. Pouquinho vai crescendo aos pouquinhos, até chegar a ser um tzadik gamur, um tzadik perfeito. Vemos com isso que as nossas preces, desde o começo, quando nós nos dedicamos à escalada, à entrada em Lech Lechá, nós teremos a condição de pedir e seremos atendidos.